Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a Bastidores da Advocacia, gestão inteligente para escritórios de advocacia. Se você chegou até esse vídeo, possivelmente algum anúncio ou algum conteúdo sobre gestão de escritórios chamou a sua atenção. Eu quero te fazer 3 perguntinhas. Se você é advogado ou advogada, responde aí, sim ou não. Você é advogado ou advogada, sim ou não? Segunda pergunta, você é sócio ou sócia de um escritório de advocacia? Me responde aí. A terceira pergunta, você enfrenta problemas de gestão no seu escritório? Se você respondeu sim, principalmente para essa pergunta, você está no local correto. Muito prazer, meu nome é Afonso Flatin, sou advogado, fui advogado na verdade, hoje eu sou fundador, sócio, consultor da Bastidores da Advocacia, uma consultoria especializada em gestão para escritórios de advocacia. E eu quero começar minha apresentação com você com essa pergunta que está aqui na tela. Quais problemas de gestão o seu escritório de advocacia enfrenta neste momento? Você não precisa responder, porque eu vou adivinhar quais são esses problemas, porque a gente já trabalhou com muitos escritórios e possivelmente alguns dos seus problemas estão aqui. Com o tempo, a gente foi trabalhando durante a nossa consultoria e a gente foi identificando quais eram as principais problemáticas de gestão de escritório. E aqui está a lista principal. O primeiro e mais falado de todos, sobrecarga de atividades operacionais. Tudo depende de você no escritório. Né? Você que atende o cliente, é você que faz a peça, vai na audiência e vai no mercado comprar água e café para repor para o escritório. Né? Esse é um ponto muito importante, mais falado. Segundo ponto, falta de procedimentos, setorização e organização. Você já tem uma equipe ali estruturada, mas você sente que ainda falta as pessoas fazerem o trabalho sem depender exclusivamente de você. Né? Terceiro ponto, você não sabe quem contratar. Se é uma secretária, se é um advogado, se é alguém para a controladoria jurídica do escritório, porque as funções não estão bem definidas dentro da sua estrutura. Outro ponto, tem equipe, mas grande parte das atividades ainda dependem de você. Isso geralmente acontece quando está vinculado a esse segundo ponto, falta de procedimentos, setorizações. Esse aqui é muito importante. Não tem software jurídico, ou se tem, esse sistema é subutilizado. E isso gera consequências para dentro do seu escritório, como dificuldade para delegar tarefas para sua equipe, dificuldade em controlar os prazos e tarefas judiciais. Muitos clientes chegam aqui para mim, Afonso, eu tenho um software jurídico, mas eu não utilizo nem 20% do que ele me oferece. E aí tem uma frase que eu sempre repito, que o procedimento precede a ferramenta. Nós vamos falar sobre essa questão de ferramentas e procedimentos daqui a pouquinho, tá? Dificuldade em gerar relatórios para clientes e desempenho da equipe. Se eu perguntar para você, o mês passado, o último mês que passou, você consegue gerar um relatório e saber o que a sua equipe performou? Se o seu cliente perguntar para você quais as atividades o seu escritório executou, você vai conseguir entregar esse relatório para o seu cliente? Então, esse é um ponto também de dificuldade. Penúltimo, o WhatsApp é uma bagunça e atender o cliente depende muitas vezes de você. Então, não tem sistema, está desorganizado, não tem setores e departamentos definidos. E, por fim, não menos importante, dificuldade e falta de tempo para treinar a equipe, advogado, secretário, estagiário. Então, você contrata uma pessoa, você tem que parar tudo que você está fazendo para treinar essa pessoa, obviamente. Ou colocar alguém no seu escritório para poder auxiliar, mas aí é aquela questão de tempo e muitas vezes, muitos advogados param aqui, né, decidem não treinar a equipe, falam assim, é mais fácil e rápido fazer sozinho. Aí volta lá para sobrecarga de atividades operacionais. Então, aqui são as principais problemáticas que possivelmente, se você chegou até esse vídeo, o seu escritório deve ter algum desses pontos, serão todos, quando falam assim para mim, Afonso, eu tenho todos esses pontos que você mencionou. E tá tudo bem, nós mapeamos a problemática e eu vou te falar com relação à solução. E eu queria trazer esse exemplo, eu gosto muito de trazer esse exemplo, do não espere o infarto do seu escritório. Tem um conteúdo que eu publiquei recentemente lá nas redes sociais da Bastidores da Advocacia, se você não segue, é @bastidores.advocacia, o Instagram. Se você colocar no YouTube também você vai achar o nosso canal. Mas eu trouxe um conteúdo alertando sobre essa questão de não esperar um infarto do escritório. E aí nesse post eu conto a história de uma determinada pessoa, vamos chamar aqui de João. Né? O João ele nunca tinha tempo para poder fazer atividade física, cuidar da alimentação, porque a vida dele sempre foi corrida, ele nunca tinha o tempo. Chegou um momento que ele teve um infarto. E aí ele foi pro médico, né? Chegou lá na consulta, no hospital, aí falaram assim para ele, João, é o seguinte,
ou você começa a fazer atividade física e cuidar da sua alimentação, ou em breve você vai ter um infarto fulminante e vai acabar com a sua vida. Para esse João que não tinha tempo e não cuidava da saúde, não arrumava horário para fazer atividade física, no outro dia, às 5 horas da manhã, ele levantou para poder caminhar e começou a fazer disso um hábito, uma rotina. Por que que isso se tornou uma prioridade? Porque ele viu que ele estava prestes a morrer. E aí virou uma prioridade a saúde para ele. E é isso que eu quero falar para você. Não espere o infarto do seu escritório, não espere o seu escritório entrar num colapso, porque é o que acontece muitas vezes. Advogados buscam a gestão somente na hora que o bicho está pegando, sócio está com problema, a equipe não performa. Mas eu quero também te parabenizar, porque se você está aqui assistindo esse vídeo, você viu algum anúncio, algum conteúdo, eu falando sobre gestão, isso já está te incomodando de alguma forma. E é por isso que você está assistindo aqui esse vídeo, para entender como não chegar nesse ápice. E é isso que eu quero que aconteça com você, para que não seja necessário esse momento chegar diretamente para ti, tá? Então eu quero trazer aqui a parte de erros, tá? O que você pode estar cometendo como erro que está travando a gestão dentro do seu escritório. Então, qual que é o ciclo comum que muitos advogados seguem? Né? Geralmente o advogado faz tudo sozinho, né? Você começa a fazer o seu trabalho, executar o seu trabalho, só que chega um momento que você não dá conta mais, você precisa de ajuda. Né? Porque todo mundo tem 24 horas, você tem 24 horas no seu dia, você tem até menos, na verdade, porque você tem que dormir. Então você tem menos de 24 horas para poder executar as suas ações. Por quê? Advocacia é prestação de serviço é venda de tempo, né? E tempo é dinheiro. Então essa equação tem que entrar em conta. Então quando você percebe que está sobrecarregado, o que você faz? Você contrata pessoas, começa a contratar a sua equipe, advogados, você coloca lá uma equipe de advogados, uma secretária, estagiário, aí você começa a formar a sua primeira equipe dentro do escritório. Quando você contrata as primeiras pessoas para o seu escritório, você sente a necessidade de ter ferramentas, sistemas de software jurídico, sistemas de WhatsApp, sistema de controle financeiro, porque você tem que fazer o gerenciamento das tarefas dessas pessoas e dessas demandas que você está recebendo, porque agora não é mais só com você, né? Quando você contrata pessoas e ferramentas, você chegam esses desafios. Poxa, agora eu tenho que treinar a equipe, eu tenho que implementar ferramentas, eu tenho que revisar tudo, criar fluxos, procedimentos, e aí acaba que você se depara com essas problemáticas e você, antes que estava sobrecarregado sozinho, agora você está sobrecarregado com pessoas e ferramentas dentro do seu escritório. Qual que é a conclusão que você chega? Eu não consigo cuidar ou fazer isso agora, eu vou deixar para depois. E aí vem essa questão, onde a gestão, muitas vezes, dentro dos escritórios, ela se torna um horizonte, não uma linha de chegada. Ah, mês que vem eu resolvo. Próximo trimestre eu resolvo. Ano que vem eu resolvo. E aí entra a questão do infarto, que eu falei agora há pouco para você, né? De que muitos escritórios, quando chegam a procurar gestão, já está colapsado, porque espera esse ciclo acontecer e procrastinam a decisão de poder organizar a gestão. E aí, por isso que eu falo a importância de você ter ajuda. Você buscar ajuda no momento ideal, de forma preventiva, e não repressiva. Então, esse é o ciclo comum aqui que muitos escritórios operam, tá? E eu quero te fazer uma pergunta. Você já viu uma orquestra tocando? Você já foi num show de uma orquestra? Seja num espetáculo, num teatro, ou muitas vezes num shopping, às vezes tem uma apresentação, ou então na TV você já viu como é que uma orquestra funciona. Olhando para essa imagem aqui junto comigo, o que uma orquestra precisa para poder funcionar? Então, dentro dessa imagem aqui, nós estamos olhando pessoas, né, muitas pessoas aqui diretamente. Nós estamos vendo instrumentos, então nós temos pessoas e instrumentos, a ferramenta para a pessoa poder operar. Qual outra disposição que uma orquestra tem? Na frente, eles têm uma partitura, eles têm um procedimento, uma leitura da execução daquela música. Então nós temos pessoas, nós temos cada pessoa com a sua ferramenta, cada pessoa com a sua ferramenta seguindo uma partitura, lendo as notas musicais da execução. E o que mais está faltando aqui, além das pessoas, da ferramenta e da partitura? Você consegue me dizer? Acredito que você já me respondeu aí. Exatamente, um maestro orquestrando tudo isso para que o som, o espetáculo aconteça. E quem que está assistindo esse espetáculo? A plateia. E quem que é a sua plateia no escritório? O seu cliente. É o seu cliente que está vendo essa orquestra tocar. Mas agora vem a pergunta para você. Se a gente for comparar uma orquestra com o seu escritório de advocacia, onde tem pessoas, ferramentas, a gente deveria ter processos implementados e um líder orquestrando essa banda
sairia uma música? Essa é a grande pergunta que tem que ficar para você. Sairia uma música afinada, organizada para o seu cliente lá na ponta final? É por isso que eu sempre gosto de fazer o comparativo da gestão com a orquestra, com a música. Eu fui músico lá atrás, tive uma banda de sertanejo, exatamente isso. Eu já fui um cara que tinha uma banda de sertanejo, então música está muito atrelado a mim e eu vejo o quanto que a música ela reflete isso. E por isso que eu trago para você a mesma coisa que existe numa orquestra, também se aplica no seu escritório. Por isso que eu vou trazer aqui para você o método Nota. O que é o método Nota? É o bastidor do seu escritório de advocacia, aquilo que o seu cliente não vê, o que está por trás das cortinas. Por isso que vem o nome Bastidores da Advocacia. Existe todo um bastidor no seu escritório para chegar no espetáculo lá para o seu cliente precisa funcionar na prática. E é exatamente isso que eu quero te mostrar. O que é esse método Nota? O primeiro N de núcleo, de pessoas. Sem pessoas, o seu escritório não funciona. Se depender somente de você, se você for a única operação, o seu crescimento está limitado. Então, assim como uma orquestra, o seu escritório ele é centralizado na figura de pessoas, onde tem funções estabelecidas, onde cada um faz uma atividade dentro do escritório. Então, a parte do N é o núcleo de pessoas. Depois nós temos a parte de organização. Então, essas pessoas precisam trabalhar de forma coordenada, de forma organizada. E isso é feito através de processos e procedimentos. Não é processo judicial, tá? São processos internos, procedimentos internos do seu escritório, onde você faz com que a linha de produção funcione na prática. Nós da Bastidores da Advocacia defendemos muito esse conceito de linha de produção que a gente estuda no Fordismo, no Toyotismo. Seu escritório tem que ter mapeado quais são os procedimentos de atendimento ao cliente para que as pessoas possam seguir esses processos internos. Não só processos, mas você precisa de tecnologia. O T de tecnologia, que são as ferramentas. Software jurídico, software financeiro, software de atendimento no WhatsApp. Hoje, com inteligência artificial, você precisa dessas ferramentas para poder atender bem o seu cliente na prática. Então, muito bem, nós temos o N, o O e o T. Está faltando mais um, e está faltando um elemento principal aqui também dentro dessa figura para que essa orquestra, para que o seu escritório de advocacia funcione da melhor forma. E está aqui a atitude do líder dentro do escritório. Então, muitas vezes você encara a realidade do seu escritório de advocacia e aí está um ponto que eu chamo a sua atenção. Das experiências que eu já vi com clientes, implementando diversos processos consultivos, passando por vários escritórios de advocacia dos mais diversos tipos, eu escuto muito isso. Afonso, a minha equipe não performa do jeito que eu queria, a minha equipe não é desleixada, ou então, Afonso, o meu sistema não funciona bem da forma como eu gostaria, o meu sistema eu já troquei algumas vezes e o problema está no sistema do meu escritório. E vem um grande ponto, uma responsabilidade que muitas vezes advogados não olham, que é a figura do líder. Esses fatores aqui são fatores externos, pessoas, processos e ferramentas são coisas que estão externas a você, mas é importante que você como advogado olhe internamente. Olhe para você e faça a sua avaliação que a gestão que você vê dentro do seu escritório hoje, boa ou ruim, é reflexo da sua pessoa. Porque uma orquestra, se não tem o maestro aqui na frente operando da melhor forma, o som não vai sair. É impressionante. Se você pesquisar sobre uma orquestra, não sai a regência se não tiver uma pessoa lá orquestrando. Então, a sua figura como líder, a sua posição como sócio, dono do escritório de advocacia, é o que vai dizer se se o seu escritório vai funcionar ou não. Então, o primeiro querer tem que partir de você, a sua atitude, para que depois sejam refletidos nesses pontos. E aí acontecem alguns problemas com muitos advogados, Primeiro, não reconhecer que a mudança começa a partir do líder, Você busca desculpas de fato de que o problema está na equipe, está no sistema, está em agentes externos que não sejam você. Porque geralmente nós temos que falar sobre isso. Eu fui advogado, atuei na advocacia. Nós, advogados, temos o ego muito inflado. A gente sempre tem que parecer que está bem, que está bonito, que está organizado, parecer bem na frente do cliente, do outro, e a gente não dá o braço a torcer quando a gente precisa de ajuda. E esse é um ponto que você precisa deixar dobrar. Fala assim, cara, eu preciso de ajuda, tá no momento de eu não tá bom.
Então o ego ele tem que ser silenciado nesse momento. E um grande ponto é muitas vezes advogados querer terceirizar essa responsabilidade. Então, uma responsabilidade que é do líder, ele começa a direcionar para a equipe, você começa a culpar seu sócio, você começa a culpar o seu sistema e não olha para você mesmo. E olha só que legal, eu gosto muito de trazer esse exemplo da importância do líder. Isso aqui, ó, vou te trazer um exemplo prático para você entender. Isso aqui é uma caixa. Quando eu tenho um projeto que eu visito alguns clientes, né, presencialmente, e aí eu levo uma caixa. Dentro dessa caixa tem esse quadradinho aí, ó. E nesse quadradinho está escrito assim, ó, aqui está a imagem que reflete o seu escritório de advocacia. E aí quando a pessoa abre essa caixinha, é um espelho. Exatamente isso. E aí você pode olhar, ó, olha a surpresa aqui dos meus clientes aqui na consultoria na hora que eles abrem e veem que é um espelho, que é o reflexo deles. Por que isso? Porque eles sabem, dentro do processo consultivo que a gente fez durante a Bastidores da Advocacia, que a gente fala muito sobre o interlocutor responsável do projeto, que é o sócio. O sócio tem que assumir as rédeas e executar o projeto, porque é dele que a equipe vai seguir o exemplo. Então, por isso que eu falo da importância da liderança, que você tem que dar o exemplo como líder de puxar as rédeas e à frente. Pense só, a forma como você diz sobre o seu escritório, sobre a gestão do seu escritório, é reflexo da sua imagem. É uma realidade muito dura, mas bem ou mal o seu escritório, a responsabilidade é sua, no fim das contas. Mas o grande ponto é que tem solução. E muitas vezes advogados não buscam ajuda porque querem resolver tudo isso sozinho. E aí entra nesse ponto aqui, de que por que os advogados não implementam uma gestão eficiente? Por esses dois fatores. Falta tempo, então você não consegue parar para poder implementar uma gestão, né? Você não tem horário, você já roda tantos pratos aí que é difícil. Às vezes você promete um sábado, não, sábado eu vou fazer um manual aqui do escritório. E aí não dá certo, né? E aí tem outro ponto que é a falta de expertise. Então você tenta implementar, mas lembre-se, você é um advogado. Você é bom em advogar. Gestão é um outro assunto. Então você tenta muitas vezes implementar a gestão, mas não consegue, faz um manual, implementa um sistema, mas você vê que na prática não funciona. Então esse é um ponto muito importante, que aí a gestão se torna aquele horizonte que eu falei lá atrás, né? Você nunca é uma linha de chegada, porque sempre você vai procrastinando a decisão. E por que muitos advogados procrastinam a decisão da gestão? Porque você quer fazer tudo sozinho. É aquela questão, um exemplo clássico que eu gosto de trazer também. Se um cano estoura na sua casa, uma torneira estoura, você vai lá e chama um encanador. Se você tem um problema elétrico dentro da sua casa, você vai lá e chama um eletricista. Por que na hora de organizar a gestão do seu escritório você quer fazer sozinho? Então esse é um ponto que eu trago essa visualização. Você precisa de especialidades. Se você não é especialista nisso, você contrata alguém que tem essa especialidade, o know-how, para poder te ajudar. Por quê? Poupa tempo. Você chega mais rápido dentro do caminho que você precisa executar, né? E eu gosto muito também de trazer essa observação de que a gestão é um investimento para dentro do seu escritório. A gestão, ela vai refletir no seu faturamento. A gestão impacta diretamente no crescimento do seu escritório e você vê benefícios imediatos com relação a isso. O primeiro, que eu acho mais interessante, atender melhor os seus clientes. A partir do momento que você tem uma esteira de produção, uma linha de produção organizada, um sistema de atendimento por departamentos organizados, você vai conseguir atender melhor o seu cliente. E quando você atender melhor o seu cliente, você vai ter mais índice de satisfação, de indicação. E isso é positivo para você. Você vai ter também um aumento da produtividade do seu time e ter controle sobre o que é feito. Então, você ter pessoas dentro da sua estrutura, mas que você tenha organização com essas pessoas, para que isso não gere uma sobrecarga para você diretamente. Investir em marketing com segurança. Muitos escritórios que a gente atende aqui, né, vem com essa percepção de que, poxa, eu preciso investir em marketing, eu preciso trazer mais clientes. Mas como é que eu vou investir em marketing e trazer mais clientes se os que eu estou atendendo nesse momento eu não consigo dar vazão para esses clientes? Aí eu trago esse conteúdo que eu postei uma vez no Instagram. Né? Muitas vezes você está perdendo clientes porque a sua capacidade operacional já está cheia, o seu copo já está cheio. E aí você quer investir em marketing, trazer novos clientes, novas formas de indicação, você quer aumentar o faturamento do seu escritório. Como é que você aumenta o faturamento do seu escritório se a sua capacidade operacional é a mesma? Né? Você tem que ampliar esse recipiente. Como é que você faz isso? Implementando procedimentos, você trazendo ferramentas, trazendo pessoas e sendo um líder exemplar. Né? Esse é um ponto muito importante.
fechar mais contratos sem aumentar proporcionalmente o custo operacional. Então, não necessariamente você precisa expandir a sua equipe para atender mais processos e atender mais clientes, ou melhorar a sua linha de produção. Por quê? Lembra que eu te falei lá atrás? Alguns clientes falam assim, eu não utilizo nem 20% do meu software jurídico. Tá, e se você passar a utilizar 100? E se você pegar uma pessoa que tinha uma determinada produtividade e você dobrar a produtividade dessa pessoa? Não necessariamente você precisa contratar mais pessoas para melhorar a sua operação. Você precisa fazer o feijão com arroz bem feito daquilo que você já tem. Esse é o ponto de partida inicial da gestão. E aí você tem tempo com isso para planejar a expansão do seu escritório. Então, se você pensa, né, em crescer, abrir uma nova sede, você ampliar novas áreas dentro do seu escritório, né, muitas vezes você fala assim, eu preciso de um plano de carreira, eu preciso fazer um programa de parceria para os meus colaboradores. Aí eu te falo, por que você está pensando em plano de carreira se o seu software jurídico está sendo utilizado 20% dentro do seu escritório? Você não tem dados. Então, muitas vezes, esse é o grande ponto. Você pensa no degrau 8 se você nem avançou no degrau 1. Então, é etapa por etapa, né? Você ir seguindo aos poucos, e isso a gestão faz diferença diretamente, né, na sua rotina, no seu escritório, e o impacto no crescimento, no faturamento do seu escritório de advocacia. E você pode, né, resumindo tudo isso, contar com a nossa ajuda, igual eu falei agora há pouco, né? O encanador resolve a sua casa, o eletricista resolve o problema elétrico da sua casa. Se você tem problema de gestão, busque ajuda profissional. Né? Igual eu te falei, nós temos experiência nessa parte de gestão jurídica. A empresa Bastidores da Advocacia foi fundada por mim. É de advogado para advogado. Hoje eu atuo exclusivamente na parte de consultoria em gestão, consultoria, treinamentos, cursos voltados para advogados. O que eu estou apresentando aqui é o nosso pacote mais completo da consultoria em gestão para escritório de advocacia. Então você não precisa quebrar a cabeça sozinho, você não precisa fazer sozinho, né? Você pode contar com a ajuda e apoio de um método que, implementado para outros escritórios, mas individualizado para você, a gente consegue fazer essa implementação. Nessa página que você está acessando aqui, desse vídeo que você está vendo, tem informações sobre bastidores, cases de clientes, informações sobre o nosso método. Você pode passar pela página aqui para poder ver essas informações que estão aqui, os depoimentos de clientes também, dos atendimentos que a gente faz. Logo lá embaixo tem vídeos de depoimentos, tem o nosso canal no YouTube para você poder acessar, que é o trabalho sério que a gente realiza com escritórios, aplicando essa metodologia prática de gestão voltada para escritórios, tá? E aí, o que eu vou te convidar a partir de agora? Se você chegou até aqui, eu acredito que você tem um interesse real, você tem a necessidade real de melhorar a gestão dentro do seu escritório. E nós temos todo um procedimento aqui para poder te atender. Então, o que acontece a partir de agora? Embaixo desse vídeo tem um link onde você vai clicar. Nesse link que você clicar, você vai cair num formulário, algumas perguntinhas que vão ser feitas para você, para que a gente possa entender o seu momento, o momento do seu escritório, né? Se você for aprovado nesse formulário, você vai receber um link de agendamento da minha equipe. Então tem uma pessoa que faz a apresentação de proposta aqui, né, de apresentação da consultoria, da Bastidores, que você vai ter a agenda dessa pessoa para você. Você vai selecionar um horário, dia, horário que encaixa dentro da sua rotina, e aí você pode marcar essa reunião para conhecer melhor o trabalho de consultoria. Como é que a gente faz isso na prática? Procedimentos, treinamento, manual de equipe, manual de procedimentos internos, área de treinamento para o seu escritório, todos os aspectos práticos para que essa gestão, essa metodologia fique organizada dentro da sua rotina. E para que o seu escritório não tenha um infarto, como eu falei agora há pouco. A gente faça um trabalho preventivo para você e não repressivo, né? Se for repressivo, a gente tem condições de organizar isso ainda, mas se você tiver num momento preventivo, é o ajuste ideal para a gente poder fazer isso dentro da estrutura do seu escritório, tá? Então, assim que finalizar o vídeo, clica aqui em Saiba Mais, não perca tempo, porque constantemente a gente muda e faz ajustes de valores, de entregáveis. O que a gente aplica hoje não é o mesmo daqui a um mês, podem ter alterações, então não deixa para depois. Se você tem essas necessidades, viu que se encaixa nas problemáticas que eu te apresentei, faz sentido toda essa organização de orquestra, pessoas, ferramentas, sistemas, procedimentos, e se você é um líder que está preparado e disposto, você fala assim, olha, eu estou disposto a fazer o que precisa ser feito para melhorar a gestão do meu escritório, você está no momento adequado para fazer parte dessa consultoria, não tenho dúvidas de que a gente pode auxiliar o seu escritório antes do infarto. Tá bom? Então, saindo aqui do vídeo, clique em Saiba Mais, que vai ser um prazer poder te atender e contar com o seu escritório no nosso portfólio de clientes. Um grande abraço e te vejo do outro lado.